Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Eu queria perguntar para você, irmão, se você já entendeu que uma vez que você se tornou cristão, o seu corpo ele não te pertence mais. Você já entendeu de fato que você é templo do Espírito Santo? E que o nosso corpo, eu e você, ele não nos pertence mais porque ele foi comprado por preço. E, portanto, nós não temos o direito de fazer do nosso corpo o que nós queremos? Você já entendeu que nós cristãos, nós temos o dever de glorificar a Deus através do nosso corpo? Eu gostaria de compartilhar com você o contexto desse texto para que nós possamos entender o que de fato Paulo quis dizer com essas palavras quando ele escreveu isso à igreja de Corinto. Esse texto se encontra registrado no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Nós lemos o verso 19 e o verso 20. Mas eu gostaria de compartilhar com você o contexto desse texto, para que juntos a gente venha entender de fato o que Paulo quis dizer com essas palavras. E eu gostaria então de começar a partir do verso 9. Bom, quando Paulo ele fala que o nosso corpo não nos pertence mais, que nós somos templos do Espírito Santo e que Deus ele nos comprou com um preço, ele dá a ideia de que assim como um senhor de escravo, ele compra um escravo, ele paga um preço e a partir daquele momento ele passa a ser dono daquele escravo. Aqui Paulo está dizendo que nós fomos comprados por um preço. Deus nos comprou por um preço. Portanto, o nosso corpo não nos pertence mais. Agora nós somos servos de Cristo. Nós somos servos de Deus. Agora, nós somos escravos de Deus. O nosso corpo não nos pertence mais. E assim como um escravo, nós devemos, através do nosso corpo, glorificar a Deus através do nosso corpo. Por isso, Deus ele vai dar para nós algumas exigências como cristão. Deus, o nosso Senhor, ele vai dizer para nós que nem tudo aqui neste mundo, nem tudo que a nossa carne deseja fazer, a gente pode fazer ou deve fazer. Porque a maioria das coisas que a nossa carne deseja, que o nosso corpo deseja, não agrada ao nosso Senhor. Portanto, ele vai classificar algumas coisas, dizendo que algumas coisas são pecados. E que aqueles que vivem na prática dessas coisas não herdarão o reino dos céus. Eu gostaria de ler com você a partir do verso 9 desse capítulo 6 de 1 Coríntios, que está escrito e nos diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto é que Paulo, ele está dizendo que os injustos não herdarão o reino dos céus. Os injustos não herdarão o reino dos céus. E aí a pergunta que me vem é, se os injustos não herdarão o reino dos céus, a palavra de Deus diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então a pergunta é, quem herdará o reino dos céus? Por que Paulo usa essa expressão quando ele diz que os injustos não herdarão o reino dos céus?
Bom, é muito simples nós entendermos isso. Nenhum de nós merecemos a salvação. E quando Paulo diz que os injustos não herdarão o reino do céu, ele está colocando aquela pessoa que ainda não foi justificada por causa de Cristo, que ainda não creu no Senhor. Porque nós só seremos salvos e só nos tornamos justos aos olhos de Deus pelo sacrifício do Cristo na cruz. Então, quando ele diz que os injustos não herdarão o reino dos céus, ele se refere a alguém que ainda não entregou a sua vida para Cristo e não confia no sacrifício de Cristo no Calvário. Portanto, ele continua sendo injusto aos olhos de Deus. E aí ele vai dizer para nós que os injustos não herdarão o reino dos céus. O que isso significa? Todo cristão sabe que Jesus, ele prometeu vir trazer um reino. E ele nos convida e ele nos promete a participar desse reino e a reinar com ele. Então a igreja de Jesus, ela é convidada a reinar com ele. Nós então temos a promessa desse reino. Então todos aqueles que aqui na terra, eles creem em Jesus, que aqui nesse tempo eles creem em Jesus, eles então têm a promessa sobre eles de participar desse reino que está para chegar. Certo? E aí o texto vai dizer para nós que os injustos, ou seja, aqueles que ainda não pertencem a esse reino aqui, aqueles que ainda não se sujeitaram a esse rei aqui, eles não herdarão o reino dos céus. E aí Paulo, ele vai dizer daqui para frente, a partir desse mesmo verso, ele vai dizer daqui para frente que há algumas práticas que caracteriza alguém que ainda não pertenceu ao reino de Cristo. Alguém que vive na prática dessas coisas que ele coloca aqui, que faz disso um hábito na sua vida, ele vai dizer então que essas pessoas é injusta. Elas ainda não pertencem ao reino dos céus e, portanto, também não entrará no reino de Cristo quando ele vier. E ele então vai dizer assim: pois não vos enganeis, não se engane, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então Paulo deixa claro que essas coisas, aquele que faz dessas práticas um hábito na sua vida, não herdarão o reino dos céus. Porque agora isso mostra nas suas vidas que eles, ao viver desta maneira através do seu corpo, a tornar essas coisas como um hábito de vida, isso mostra claramente que eles ainda não têm ou não têm Jesus como seu Senhor. E aí Paulo, ele vai dizer para nós assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, veja bem que Paulo ele está dizendo para a igreja de Corinto que há um tempo atrás, os irmãos, aqueles que agora são cristãos, antes de entenderem o sacrifício de Cristo, antes de se renderem a Cristo, eles por certo eram essas coisas aqui e faziam dessas coisas um hábito de vida. Antes de confessar Jesus, antes de aceitar o projeto da salvação e da redenção do Cristo, Paulo está dizendo que alguns irmãos da igreja, eles praticavam essas coisas. Alguns roubavam, alguns eram maldizentes, alguns eram bêbados, alguns eram adúlteros, alguns eram efeminados, alguns eram impuros, outros sodomitas, alguns eram idólatras.
E Paulo então está dizendo que outrora, antes, há um tempo atrás, vocês eram essas coisas, vocês praticavam essas coisas, faziam dessas coisas um hábito de vida. Mas aí Paulo vai dizer assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós vos santificastes, e fostes justificados em o nome do Senhor Jesus. Observa que Paulo, em primeiro lugar, ele vai dizer para os cristãos que outrora, antigamente, eles eram assim. Eles praticavam essas coisas, mas agora, no tempo atual, eles foram lavados. Eles foram lavados. Segundo Paulo diz que eles também foram santificados. E a palavra santificado, a palavra santo, significa separado. Ou seja, Paulo está dizendo que eles foram lavados, não estão mais sujos, com esses pecados citados atrás. Eles foram separados. Eles agora eram pessoas diferentes dos padrões deste mundo. Diferente daquilo em que esse mundo coloca como prioridade na vida do homem. Então Paulo está dizendo que esses cristãos agora, eles eram tudo isso no passado. Eles praticaram essas coisas, mas agora eles foram lavados. Agora eles foram separados. Eles são diferentes, não são mais as mesmas pessoas. E por isso, por que foram lavados? E por que foram santificados? Eles foram justificados pelo Senhor Jesus. Então Paulo está dizendo, lá atrás, quando ele diz no verso 9, no início, que os injustos não herdarão o reino dos céus, e ele coloca que a evidência de uma pessoa injusta, de que ainda não foi justificada diante de Cristo, é aquela pessoa que coloca essas coisas como um hábito na sua vida. Porque ela ainda não foi justificada, ela não foi lavada, ela não foi santificada. Mas a igreja, os cristãos, nós, e é por isso que eu estou dizendo que essa mensagem é para nós, os cristãos. Nós fomos lavados, nós não somos mais, não estamos mais na sujeira. Nós não estamos mais no lamaçal do pecado. Nós fomos santificados, nós fomos separados por Deus. Nós não praticamos mais essas coisas, não temos mais essas coisas como um hábito de vida. Porque nós somos justificados. Agora Deus olha para nós e nos vê como justos, não porque nós merecemos, mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz. E Cristo, Ele nos redimiu. E Cristo, Ele vai fazer tudo isso na nossa vida. Ele nos lava, Ele nos santifica. E através também do Espírito Santo do nosso Deus. O Espírito Santo passou a habitar em nós. E nós agora somos pessoas diferentes, porque o Espírito de Deus, Ele vai limpando a nossa vida. Ele vai transformando o nosso caráter. Ele vai mudando a nossa visão. E nós então vamos deixando de ter essas práticas como um hábito de vida. E o nosso hábito de vida agora passa a ser tentar agradar o Senhor em tudo que a gente faz. E não viver nas práticas dessas coisas mais. Mas o apóstolo Paulo, no versículo 12, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. E Paulo então ele vai dizer assim: embora nós somos cristãos, embora fomos lavados, fomos santificados, fomos justificados por Cristo, ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas. Me é permitido fazer qualquer coisa. Eu posso. É permitido. Nós precisamos entender uma diferença entre permissão de Deus e autorização para fazer de Deus. Essas duas coisas são diferentes. O que Paulo está querendo dizer para a igreja,
que ainda que eu fui justificado, lavado e santificado por Cristo, eu sou livre para fazer qualquer coisa. Eu sou livre para fazer qualquer coisa. Se eu decidir no meu coração em que eu vou me levantar daqui e vou cometer um adultério, eu sou livre para fazer isso. Deus não vai me segurar, Deus não vai me impedir, Ele permite. Mas Paulo vai dizer que todas as coisas me é permitido, todas as coisas me são lícitas fazer, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por elas. Eu não vou deixar que aquelas coisas do passado me dominem. Eu não vou deixar que o desejo da minha carne de viver essas coisas domine a minha vida. E Paulo então vai dizer que, ou seja, eu posso fazer, e eu não faço, não é porque eu não posso, não é porque Deus vai me segurar para mim não fazer. E sabe o que é bacana em tudo isso? É que o cristão que entende de fato o Evangelho é como um passarinho, que você cuida dele desde pequeno. E você cuida desse passarinho e ele passa a amar você e confiar em você. E de repente você pega esse passarinho e solta esse passarinho. Embora esse passarinho tenha o mundo inteiro à sua disposição, embora ele possa voar para bem longe e fazer o que bem entender, mas esse passarinho, você solta ele e ele volta para os seus braços. E ele volta para os seus braços não porque não tem o mundo inteiro à sua disposição. Ele volta para os seus braços porque ele sabe que você vai cuidar dele. Ele sabe que você o ama e, portanto, também ele passa a amá-lo. O mais importante da vida cristã, e o que eu acho mais bacana nisso, é o que Paulo vai dizer em outras cartas, dizendo assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, nós precisamos entender que quando nós deixamos de fazer algo, não é porque eu não posso fazer. Se eu decidir fazer, eu vou fazer. Mas isso não agrada ao meu Senhor. E porque eu fui justificado, e porque Ele me lavou, e porque Ele me santificou, eu tenho o mundo inteiro à minha disposição, mas eu não vou fazer porque não agrada ao meu Senhor. Sabe, nós precisamos compreender uma coisa. Você precisa compreender uma coisa. As pessoas acham que quando Deus diz que tais coisas é pecado, quando Ele cita essa lista aqui, as pessoas acham que quando Deus coloca isso como pecado, é como se Deus estivesse sendo um ditador. É como se Deus quisesse me privar de viver a minha vida. Sabe, as pessoas não compreendem que quando Deus diz que essas coisas aqui é pecado, e que um filho dele, e que um servo dele, ele não pode praticar essas coisas, tem muita gente que acha que Deus está pensando nele quando vai dar para nós essas regras. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Deus não está pensando nele quando ele diz que tal coisa é pecado. Mas Deus está pensando em você. Eu vou definir pecado para você. O que é pecado na minha definição? O que eu entendo como pecado? Pecado é tudo aquilo que nos destrói. Pecado é tudo aquilo que destrói o homem. Portanto, se toda a raça humana decidir viver no pecado, deliberadamente no pecado, Deus vai continuar sendo Deus. Isso não vai ferir a santidade de Deus, isso não vai mexer com Deus. Mas vai destruir a nossa vida. E nós vamos entender por que vai destruir. Portanto, meu amigo, entenda uma coisa. Quando Deus te proíbe de algo, Ele não está te proibindo pensando nele, mas Ele está pensando em você. Assim como você proíbe um filho seu de colocar a mão no fogo, embora seja tentador para ele pôr a mão no fogo porque ele acha bonito. Mas ele não sabe, pela sua inocência, de que aquele fogo faz mal. Vai doer. E por isso você proíbe ele de pôr a mão no fogo, você diz, não pode pôr a mão no fogo, filho.
Quando você faz isso, você está pensando em você ou no seu filho? É lógico que você está pensando no seu filho e não em você. Assim é Deus. Então Paulo está dizendo, eu posso fazer, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, isso não convém fazer. Primeiro, porque o meu Deus não quer. Segundo, porque vai me fazer mal, vai me destruir. E eu não vou deixar que essas coisas, de novo, venham dominar a minha vida. Eu não quero mais isso para mim. Então isso passa a ser uma decisão espontânea no coração de um cristão. E olha o que Paulo continua dizendo, a partir do verso 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Entenda aqui uma coisa que eu vou dizer para você. Paulo ele vai usar um exemplo muito simples aqui. Ele vai dizer que o estômago é para os alimentos e os alimentos para o estômago. Mas um dia Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. E por isso nós não devemos fazer dos alimentos, nem dos alimentos, como se fosse a razão da nossa vida. E priorizar ele como acima de tudo. Mas Paulo vai dizer que embora o estômago foi feito para os alimentos e os alimentos para o estômago, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Mas ele vai dizer assim, mas o nosso corpo não foi feito para a imoralidade. O nosso corpo não foi feito para a impureza. O nosso corpo foi feito para o Senhor. E sabe por que o pecado destrói a gente? É por isso. É porque nós não fomos criados para isso. O nosso corpo não foi feito para isso. O nosso corpo foi feito para o Senhor. Quando Deus, então, ele diz que os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os maldizentes, os roubadores, não herdarão o reino dos céus, ele está dizendo para nós que nós não fomos feitos para isso. E nós vamos ser destruídos, destruir a nossa própria vida, se nós entregarmos o nosso corpo a essas coisas. Olha, eu não sei se você vai entender o que eu vou dizer aqui agora, mas eu tenho convivido e visto muitas coisas. Tenho conversado com muitas coisas. Conversado com jovens, por exemplo. Jovens que lá atrás, no passado, decidiu viver uma vida do jeito que eles queriam. Jovens que decidiram viver livre, entre aspas. E eles decidiram viver um relacionamento após outro relacionamento. Um após outro. E entregar-se a essas coisas. E sabe qual foi o resultado disso? Desilusão, angústias, tristeza, vazio na alma. Ao ponto de quantos jovens hoje não estão fazendo terapias, não estão indo em psicólogos, porque a vida perdeu o sentido. Porque aquilo que eles achavam que ia trazer para eles a felicidade, trouxe para eles a destruição. Ao viver na imoralidade, ao viver na prática dessas coisas, não foram felizes. Quantos que vivem na prática dessas coisas aqui que nós citamos, todas elas, e são infelizes? O diabo vai te enganar e dizer para você que você vai ser feliz, mas não é. O mundo está lutando para que as pessoas vivam cada vez mais nessas práticas. Mas olha o mundo onde está mergulhando. O mundo está mergulhando no vazio existencial. A humanidade está se autodestruindo por causa desses pecados. Porque não querem obedecer a Deus. E ainda Paulo, ele vai continuar dizendo para nós assim. Ele diz assim a partir do verso 16. Ele diz assim, na verdade a partir do verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como diz, serão os dois uma só carne.
mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Veja bem, você não sabe a profundidade e o que de fato uma relação sexual ela faz com o ser humano. Você não sabe que quando a gente pratica essas coisas fora dos padrões que Deus estabeleceu, o quanto isso machuca a alma do ser humano e destrói o ser humano. Paulo vai dizer que nós somos membros do corpo de Cristo. Então poderei pegar um membro do corpo de Cristo, que sou eu, e ajuntar a uma prostituta, porque quando eu me ajunto a uma prostituta, eu me torno um só corpo com ela. Há muitos jovens por aí, e a sociedade está dizendo nos nossos dias que eu só me torno um só corpo com uma pessoa quando eu vou lá e assino um papel no cartório. Eu quero dizer para você que não é assim. Portanto, tem muitos jovens que estão destruindo as suas vidas, mesmo estando na igreja, porque está se fazendo uma só carne com um, com outro. Estão assim destruindo a sua vida. Então eu quero dizer para você que o nosso corpo, ele é membro de Cristo. E nós não podemos entregar o nosso corpo à luxúria. Nós não podemos entregar o nosso corpo a esses pecados que destroem a nossa vida. E aí Paulo vai dizer no verso 17, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então nós somos um só espírito com o Senhor, porque nós nos unimos a Ele. E aí ele vai dar um conselho para nós. Verso 18, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Escuta, há muitos pecados que você comete que é fora do corpo. Mas o pecado relacionado à imoralidade sexual é um pecado que você peca contra o seu próprio corpo. Destrói o seu próprio corpo. Você está se autodestruindo. Você não entende que isso vai te levar num vazio existencial muito grande e que vai destruir a sua vida. Paulo, então, ele está dizendo para nós que nós não podemos fazer isso. E aí, então, ele vai chegar no verso que nós acabamos de ler no início, na verdade, lemos no início desse estudo, dessa palavra. Ele vai dizer assim no verso 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Entende por que Paulo vai dizer que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós? Ou seja, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deixa eu perguntar para você, cristão, se o seu corpo tem sido de fato o templo do Espírito Santo. Ei, entenda aqui comigo uma coisa. Quando Paulo vai ler o último verso aqui, que é o verso 20, ele vai dizer assim: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Entenda uma coisa comigo, escute por favor. Você tem glorificado a Deus através do seu corpo? Você, quando veste essas vestes, você que é mulher, uma cristã, quando você veste uma veste, um vestido, uma calça, uma saia, quando você veste uma veste, quando você compra uma roupa, você entende que você não deve comprar a roupa que você quer. Você não pode colocar no seu corpo aquilo que você quer colocar. Porque o seu corpo não é seu. O seu corpo foi comprado, se é que você de fato é uma cristã. O seu corpo foi comprado por preço. E sabe qual é o preço que te compraram? O preço que foi pago por você foi o precioso sangue de Cristo. Não foi com ouro e não foi com prata. Então você precisa entender que quando você vai comprar uma roupa, quando você vai colocar uma roupa no seu corpo, não está em jogo ali a sua vontade. Mas o que está em jogo ali é a vontade do dono do seu corpo.
Quando você passa na rua com determinada roupa, as pessoas olham para você e entendem que você é templo do Espírito Santo? Ou na verdade, será que você é templo do Espírito Santo? Será que da forma como você tem tratado o seu corpo, o Espírito Santo está habitando aí? Você que é homem cristão, quando você fica preocupado em mostrar o seu corpo nas ruas, querer tirar a camisa, mostrar o seu corpo para as pessoas, você tem sido o templo do Espírito Santo? Quando você se coloca e quer mostrar para a sociedade, e você quer ser um alvo de desejo, porque nada mais é do que isso. Uma mulher, quando procura colocar uma roupa indecente, ela nada mais está querendo ser um alvo de desejo das pessoas. E a Bíblia diz que isso é obra da carne, e não herdarão o reino do céu que tais coisas praticam. Entenda aqui comigo uma coisa. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, você não tem o direito, você que é cristão, e eu estou falando para você, cristão. Quem não é de Cristo, faz do seu corpo o que quer. Mas quem é de Cristo, foi comprado. Se você de fato é um cristão, entenda que existem certos ambientes que não é para nós. Você não deve colocar no seu corpo aquilo que você quer colocar. Mas pergunta para o dono do seu corpo o que ele quer que você coloque. Gente, é triste ver o que está acontecendo no meio do cristianismo nos nossos dias. Você vai num casamento e você dificilmente diferencia quem é cristão e quem não é. Porque as mulheres, porque é moda. As cristãs, porque simplesmente é moda, estão com o seu corpo quase todo de fora. Nós precisamos entender, irmãos, que o nosso corpo não nos pertence mais. E aí você pode dizer para mim, porque tem muita gente que pensa isso. Tem muitas pessoas que pensam assim, mas então eu não vou poder fazer aquilo que eu gosto? Eu não vou poder, porque eu sou cristão, vestir a roupa que eu gosto. Então as minhas vontades, a minha vida acabou. E eu quero dizer para você uma coisa. Se você pensa assim, é exatamente assim. Você não pode mais colocar no seu corpo aquilo que você quer. Você não deve mais comprar a roupa que você quer. Mas você deve comprar a roupa que Deus quer que você compre. Você deve colocar no seu corpo e usar o seu corpo, não para aquilo que você quer, mas você deve usar o seu corpo para aquilo que Deus quer que você use, porque Ele te comprou, Ele te pagou, e um precioso preço, o sangue de Cristo derramado na cruz. Ou nós, como cristãos, decidimos e entendemos isso de fato, e paramos de fingir uma religiosidade que não vai nos levar a lugar nenhum. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Que nós de fato venhamos a viver o que nós pregamos. E que o nosso corpo, não só nossas palavras, mas que o nosso corpo mostra isso, a nossa fé. Portanto, meu irmão, a mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje, aqui, é isso. Você tem glorificado a Deus através do seu corpo, na verdade, que não é seu. Se você é um cristão de fato, você não se pertence mais. Você não tem o direito de fazer o que você está fazendo com o seu corpo. Ou você de fato entenda isso e começa a tratar o corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Começa a tratar o corpo de Cristo e a viver nesse corpo de Cristo, esse corpo seu, de Cristo. Esse corpo que você está habitando nele agora. Você começa a viver nesse corpo de Cristo, como Cristo quer. Ou senão,
Se você quer fazer o que você quer, se você quer comprar moda que você quer, se você quer vestir o que você quer, se você quiser viver na prática dessas coisas aqui, usar o seu corpo para viver na prática da imoralidade e fazer essas coisas, então, você é livre para fazer. Mas entenda uma coisa, você não é de Cristo. Você não pertence a Cristo. Se é você que ainda manda no seu corpo, você não encontrou Jesus. E essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você refletir aqui hoje. Porque nós fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Espero que você tenha entendido. Espero que eu entenda isso todos os dias da minha vida e venha praticar. Deus te abençoe.